Justiça de Santa Catarina cita Terceiro Reich ao condenar homem por incitar boicote contra nordestinos no WhatsApp. Isso é uma notícia que tem já algum tempo, é do dia 20 de fevereiro desse ano, tem aí um mesinho já, mas é interessante, a gente vai entender. Um acórdão publicado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um homem a pagar danos morais coletivos no valor de R$ 10.000 por incitar ódio e boicote contra nordestinos em um grupo de WhatsApp. Ele já havia sido condenado à prisão e teve a pena substituída por prestação de serviços à comunidade e multa de um salário mínimo em razão de a pena ser inferior a 4 anos de reclusão. Jonas Bressan foi alvo de uma ação no Ministério Público de Santa Catarina após disparar mensagens de cunho discriminatório em um grupo chamado Resistência Civil, na cidade de Orleans, no sul do estado. A denúncia do Ministério Público aponta que, segundo inquérito policial, no dia 4 de novembro de 2022, às 21h37, ele praticou, induziu e incitou o preconceito e a discriminação de procedência nacional, xenofobia. A mensagem disparada por ele dizia, entre outras coisas, que as pessoas não deveriam atender petistas e nordestinos em estabelecimentos comerciais e nem viajarem ao Nordeste. A lista de sugestões divulgadas continha outros itens, como demitir funcionários, apoiadores de Lula, não recolher impostos e criar lista de comerciantes apoiadores de Lula para boicote. Na Alemanha do Terceiro Reich, a classificação de pessoas como inimigas do povo iniciou-se justamente pela normalização de condutas que limitavam seu acesso ao convívio social e econômico, anotou o desembargador João Marcos Buch no acórdão. Aspas dele novamente, né? A recusa do atendimento aos nordestinos, abre aspas, reproduz essa lógica de exclusão a eleger um grupo definido por sua origem como destinatário de rejeição coletiva. E aí, foram falar com o cara, né? Na investigação, um homem condenado disse que a fala foi retirada do contexto e que não escreveu, mas encaminhou a mensagem. É foda, né? Além disso, afirmou que debateu com muita gente que tem muitos parceiros comerciais que são do Nordeste e pessoas que já contratou que são nordestinas. No depoimento, ele ainda reforçou que julgou a mensagem como uma coisa hilária, escandalosa, que ficavam mais brincando a respeito disso. O dano moral coletivo foi acatado por ser decorrente de crimes de racismo ou xenofobia. E aí, beleza, a matéria continua citando outros casos, e o que eu queria mostrar é o vídeo desse rapaz, Jonas Bressan, depois que ele recebeu a condenação. Ele fez um vídeo público. Bom, e o que você faz quando você é injustiçado, quando você se ferra por alguma coisa que você não fez? Você usa todo esse ódio que você tem, usa ele como combustível para chegar naquilo que você quer, naquilo que você tem que fazer e naquilo que você pode fazer. É isso, é não parar. E agora, isso aí é combustível para continuar em frente, beleza? Isso faz algum sentido para vocês? É combustível para continuar em frente. Você recebeu uma condenação porque você espalhou, encaminhou, enfim, uma mensagem xenofóbica contra nordestinos no miolo do estado em que o governador se orgulha dele ser o mais branco do Brasil. Olha essa notícia que saiu na Folha de São Paulo. Santa Catarina justifica ao STF fim das cotas raciais, dizendo ser o estado mais branco do país. Mais branco do país. Isso comprova que a maioria dos anticotas, ou se não todos, não consegue justificar sua posição contrária às cotas fora do racismo. Para começar, vamos falar de 2 pontos. O primeiro é que Santa Catarina não é o estado com a maior proporção de autodeclarados brancos do país. Segundo os dados do IBGE de 2022, o Sul concentra a maior população de autodeclarados brancos do país, sendo o Rio Grande do Sul o primeiro estado com mais autodeclarados brancos, e Santa Catarina o segundo. O segundo ponto é que Santa Catarina ser o estado com uma grande proporção de autodeclarados brancos não significa que não existam negros lá, como mostra a imagem que coloquei aqui na tela agora há pouco. O fato de existirem negros, mesmo que em proporções menores no estado de Santa Catarina, já justifica a existência de cotas raciais nas universidades e no serviço público do estado. E mesmo se não existisse negro lá, porque pode ter gente que quer sair de outro estado para estudar lá, não seria o meu caso. A gente vê a eugenia por trás dessa lei, porque veja bem, segundo a lei de cotas, o número de vagas reservadas às universidades federais para candidatos negros deve corresponder à proporção
dessa população em cada estado. Então, se há uma população pequena de negros em Santa Catarina, o número de vagas a serem reservadas vai ser menor que em outros estados como Minas Gerais e a Bahia, por exemplo. Mesmo com a lei de cotas em Santa Catarina, os brancos continuam tendo a maior proporção de vagas, seja pela ampla concorrência ou seja pelas cotas também, se eles forem pobres. A gente entra num ponto que eu e muitos outros aí estamos cansados de falar. As pessoas não são contra cotas, elas são contra negros. E o maior exemplo disso é o estado de Santa Catarina, que excluiu as cotas que reservavam vagas para negros e manteve as cotas que tinham critério de renda. Para mim, fica muito claro, literalmente, que isso é um projeto de eugenia na educação, visando dificultar mais ainda o acesso dos poucos negros que existem em Santa Catarina às universidades. A gente fala de Santa Catarina, não tem só coisa ruim vindo de lá, não. A gente tem que lembrar que, se eu não me engano, a Universidade Federal de Santa Catarina é a única universidade a dobrar o número de alunos negros em relação à proporção dessa população no estado. Mas a lenda também que Florianópolis é uma cidade muito cosmopolita, né? Muito de boa, muito tranquila. Uma cidade cara, mas uma cidade de tranquila circulação, sei lá, nos círculos sociais. Pelo menos isso é o que eu costumo escutar, né? Que, enfim, que não é um bloco homogêneo de racistas, né? Tipo isso que eu quero dizer. O pior estado da federação, porque é um povo que não gosta de pobre, não gosta de morador de rua, não gosta de preto, não gosta de cachorro. Tem que lembrar que existem movimentos negros, pessoas negras, ativistas em Santa Catarina fazendo um trabalho de resistência muito importante por lá. Terminar, eu quero deixar uma provocação. Será que, se as cotas étnico-raciais reservassem vagas para judeus ao invés de negros, elas seriam tão criticadas e rechaçadas? Eu acho que não. Pablo diz: aqui em Santa Catarina é até difícil explicar para algumas pessoas sobre a gravidade disso. Alguns não têm letramento social mesmo. Acham que isso tem zero efeito na vida real e só ignoram os fascismos diários. Tipo, quando você denuncia apologia ao nazismo, tem gente que acha que isso é algo de livro de história, tão antigo quanto a Idade Média. Nossa, difícil, realmente. E o Toff comenta: eu sou nordestino, vejo um aumento da xenofobia, isso só me deixa sem vontade de conhecer certas partes do país, até por medo de sofrer xenofobia. E é um medo muito justificado. E no caso do professor, a Mazu disse: é o arco do herói de meia-idade que está só sofrendo as consequências das suas próprias condutas. Inspirador. Vou mostrar um vídeo da Della Bistrô. É muito bom o conteúdo dela, tá? Ela joga bola. Eu nasci e cresci no sul de Santa Catarina e eu vou dizer pra vocês que a primeira vez que eu fui verdadeiramente me sentir brasileira foi quando eu fui pra Minas Gerais. Entendo a frustração dessa pessoa aqui, né? Porque eu também sou do sul e a gente cresce aqui tendo uma visão do Brasil que é extremamente diferente. E eu acho que isso começa pelo fato de como é ensinado pra nós a história dos nossos descendentes europeus que vieram pra cá, né? Então é tudo contado assim como um conto de fadas apenas sobre superação, que os nossos descendentes vieram para cá e construíram tudo do zero. Quando a gente vai a fundo na história, né, a gente vê que isso na verdade foi um projeto, que existia uma campanha para trazer europeus para cá e foram enviados para cá porque era uma zona ainda não ocupada, né, diferentemente da região sudeste e nordeste, por exemplo. E assim, é óbvio que isso não apaga o esforço das pessoas. Então, por exemplo, não apaga mesmo, né? Os imigrantes que vieram pro Brasil, pro sul do país e fizeram colônias em Santa Catarina, sei lá, boa parte das colônias as pessoas morreram, mais da metade. O apoio estatal para fazer a colônia foi um apoio que ele não vinha junto com um apoio estrutural. Então era muito fácil das pessoas ou morrerem ou se perceberem em situações análogas, que a gente chamaria hoje como análogo à escravidão. Isso sem contar que muitos imigrantes eram colocados sob contrato com grandes fazendeiros, que eram contratos que meio que servia para substituir a pessoa que era escravizada pelo novo imigrante. Ou seja, você mantinha uma forma de lidar com o trabalho, mas você substituía quem era o sujeito da relação. O pessoal chegou aqui e realmente não tinha nada. Porém, naquela época, você ter um terreno que fosse já era uma questão de privilégio enorme. Pessoas hoje que não tiveram seus descendentes lá atrás com propriedade privada, por exemplo, não têm hoje condições que outras pessoas têm simplesmente porque nasceram em famílias aqui do sul que já tinham propriedade, já tinham suas casas construídas e tudo mais. Só a gente comparar de forma simples com os escravizados, né? A gente teve a lei da abolição da escravidão e logo em seguida todas essas pessoas tiveram que começar do zero, só que sem receber terreno nenhum ou condição alguma para estarem iniciando suas vidas. A impressão que eu tenho, eu pesquiso, inclusive, a figura do migrante no Brasil na segunda metade do século XX.
E é claro que ao longo da pesquisa você acaba lendo sobre imigração no século XIX, enfim, você acaba lendo um período maior do que exatamente o período que você delimita para fazer o seu doutorado. E eu entendo que num dado momento, né, depois da abolição da escravatura, você tem a tentativa de reconstruir o que seria um povo brasileiro com o entendimento de que agora você tinha um indesejado povo brasileiro que eram os ex-escravos, as pessoas negras, que não eram compreendidas pela instituição estatal como povo brasileiro. O povo brasileiro, portanto, ainda estaria em formação, uma formação planejada, artificial, digamos assim, onde a imigração teria o papel principal dessa formação do povo. Isso, é claro, eu estou falando do ponto de vista de deputados, né, em discussões políticas dentro do Estado brasileiro, nível nacional. Esse era o discurso praticado durante muito tempo. E como eu falei, eu acho que é super normal, né, a gente estudar sobre os nossos antepassados, sobre como tudo começou e etc, porque existem, né, coisas para se orgulharem, principalmente quando a gente vive imerso numa cultura. Por exemplo, a minha família tem descendência italiana, então eu cresci imersa na cultura italiana muito mais do que na cultura brasileira. Só que a própria cultura italiana aqui no Sul, ela também é abrasileirada, só que ela nunca é mostrada como isso. Esse é o ponto, né? Porque assim, mano, você nasceu em Sorocaba. Não, mas meus pais, eles são da Alemanha. Amigo, qual é a probabilidade de no miolo de Sorocaba você estar tocando na cultura alemã? Você está tocando numa reprodução dessa cultura alemã no interior de São Paulo, tá ligado? Ou seja, o que você está tocando não é a cultura alemã, mas é aquilo que os brasileiros chamam de cultura alemã. É tipo pão francês, que não é francês, é brasileiro. Entende o que eu quero dizer? Como, por exemplo, eu fui descobrir só através da minha namorada que a polenta não é uma comida da Itália. É uma forma, na verdade, que a culinária italiana se adaptou aqui com o que a gente tinha de disponibilidade para estar criando um prato ali que conseguia alimentar toda a família, que era sustentável, que era fácil de ser feito. Eu acho que esses aspectos, né, eles são super interessantes de serem estudados. Como foi a adaptação aqui, como foi essa mescla, né, das culturas brasileiras e europeias e tudo mais. Só que não são esses os motivos que passam para a gente estudar e se orgulhar. É sempre passada essa mensagem de chegaram aqui com nada e construíram tudo. E a gente sabe hoje que não foi assim. Que a maioria das famílias que vieram para cá faziam sim parte de um projeto de trazer europeus pro embranquecimento da população brasileira e que por mais que muito esforço fosse necessário, né, para construir tudo, ainda assim era um enorme privilégio naquela época você ter acesso a uma propriedade que muitos que aqui estavam há muito mais tempo não tiveram, inclusive. Tudo isso, essa europeização, não sei de que forma falar isso, mas essa forma... Embranquecimento. Não é exatamente europeização. É um embranquecimento da população brasileira. É uma questão muito mais racial. E ela se transforma cultural na segunda metade do século XX, quando o nazismo é derrotado na Segunda Guerra e começa a pegar mal, usar como política de Estado o discurso racialista. Entende? E aí passam a falar de cultura, em termos que cultura meio que representa a essência racial também. Coincidentemente, a cultura legal é a dos brancos. Coincidentemente. É da Itália, da Alemanha, da Espanha, de Portugal. Demora, inclusive, depois da Segunda Guerra, demora uns 10, 15 anos para reconhecerem que a imigração japonesa foi algo interessante para o Estado brasileiro, por exemplo. Porque no início, a imigração japonesa era tratada com certo desdém. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela ainda foi tratada com certo desdém. E a chinesa mais ainda. Como a cultura europeia é colocada pra gente acima da cultura brasileira, faz com que a gente se sinta, assim, muito distante, às vezes, da própria história do nosso país. E quando eu estive em Minas Gerais, passando por Ouro Preto, Tiradentes, Belo Horizonte também, foi uma experiência bizarra, assim, de vida pra mim. Eu lembro de passar ali pelos pontos da Estrada Real e era como se eu conseguisse, finalmente, ver a história do nosso país ali. Eu conseguia ver tudo, assim, que estavam nos livros de história na minha frente. Eu nunca tive essa sensação aqui no Sul. Nós visitamos muitas igrejas lá em Ouro Preto e teve uma que, se eu não me engano, era Nossa Senhora do Rosário ou Nossa Senhora do Carmo. Eu não tenho certeza, eu acho que era do Rosário, tá? Eu vou colocar o nome escrito aqui depois, agora eu tô gravando assim, sem olhar certinho, mas eu vou escrever aqui.
Mas essa visita nessa igreja foi a mais sensacional para mim, porque dentro daquela igreja a gente conseguia ver os elementos das religiões de matriz africana carvados nos símbolos da igreja. Então foi uma forma, né, de os escravizados naquela época manterem suas raízes, a sua religião viva no meio da colonização que estava sendo feita por parte dos portugueses, que obrigavam, né, o catolicismo. A gente vê que até hoje, né, o povo brasileiro ele é muito explícito na demonstração da religião, o sinal da cruz o tempo todo, né, as nossas próprias expressões, graças a Deus, pelo amor de Deus, né, tudo sempre muito religioso, porque naquela época as pessoas precisavam provar, de certa forma, que elas faziam parte do catolicismo, porque estava rolando a Inquisição. Experiências como essa, né, que a gente teve lá em Minas Gerais, por exemplo, eu conseguia enxergar a história do nosso país, eu conseguia ver tudo que a gente ainda tem herdado, né, ali dentro da história que a gente lê nos livros. E isso não acontece aqui no Sul. E o segundo lugar que eu me senti, assim, também muito mais próxima do Brasil foi no Rio de Janeiro. Então, eu lembro que no Rio de Janeiro a gente teve todo um cronograma para visitar os lugares e nós fomos, né, no Cristo, no Pão de Açúcar, todo aquele rolê, aquele roteiro. Mas foi em uma experiência específica, quando eu estava em Santa Teresa, porque a gente estava almoçando ali um PF num bar, e do nada uma mulher pegou um microfone e começou a cantar um samba que eu fiquei assim encantada, emocionada, sabe, de realmente me sentir no Brasil, com a cultura brasileira ali na minha frente e tendo a certeza de que no Sul aquela mesma experiência não teria acontecido. Pô, não tem samba no Sul? E eu acho que tudo isso contribui, né, para essa onda de conservadorismo que rola aqui, para esse, às vezes, muito desprezo em relação à cultura brasileira, quase como se até hoje não reconhecessem que são também brasileiros e que nós temos vários aspectos da cultura que foram mesclados com a cultura brasileira também. Isso tudo é colocado de lado como se somente existisse uma cultura europeia aqui, fazendo com que muitos não se vissem como brasileiros, sabe? É quase como se para você aqui no Sul se ver brasileiro, isso tem que ser um esforço próprio, partir de você, porque se for depender do que é passado para nós, né, não existe esse abraço sobre a cultura brasileira. Isso é muito triste, hoje é impossível negar, né, que existe uma maioria aqui que é muito conservadora, que é muito anti-Brasil, e é triste porque, ao meu ver, parece que as pessoas simplesmente não veem que elas estão apenas cumprindo o papel que deram para elas lá atrás, que era de trazer europeus para cá e influenciarem, né, essa cultura europeia embranquiçada dentro do Brasil. Ao meu ver, abraçar o Brasil e a cultura brasileira é uma coisa muito mais bonita do que se aceitar nesse espaço que foi imposto, né, para os imigrantes que vieram para cá naquela época, de forma até diminutiva, colocando aquelas pessoas como massa de manobra, de certa forma. Mas, infelizmente, muitos ainda preferem sustentar, né, esse papel que lhes foi dado do que verdadeiramente abraçar a cultura do país, que hoje é o país que acolheu todos eles lá atrás e que hoje é a nossa casa de qualquer pessoa que seja descendente de europeu, independente do que aconteceu lá atrás. E é importante entender também que a manutenção de colônias, a tentativa de instalar colônias em qualquer lugar no Brasil, não tem a ver com respeito à cultura das pessoas que vieram para o Brasil. As pessoas que vieram para o Brasil, elas não simplesmente chegaram aqui porque precisavam muito, como é hoje o caso de venezuelanos e bolivianos. Elas de fato precisavam, saíram da Europa em situação de pobreza, geralmente. No entanto, existia uma propaganda massiva do Estado brasileiro na Europa para convencer as pessoas a virem para o Brasil, pessoas de países específicos, né? Alemanha, Áustria, Portugal, Espanha, Itália, de regiões específicas também. Uma questão racial, cultural e um entendimento de que se essas pessoas reproduzissem a sua cultura no Brasil, o país seria melhor. Entende o que eu quero dizer? Um embranquecimento, mas também a tentativa de trazer a cultura europeia, a cultura que faz deles mais disciplinados, que faz deles pessoas disciplinadas ao trabalho, honestas e etc. Então tem isso, né? Não é exatamente... A colônia não é exatamente um ato de respeito, mas é um planejamento de tentativa de construir no Brasil um povo brasileiro branco e, naturalmente, de excluir o povo brasileiro real, né? Que é negro, em sua quase maioria, né? Em sua maioria, aliás. É isso, mas para quem é Santa Catariner, seja paciente e resista aí, porque eu imagino que deva ser não muito agradável ter que conviver um cotidiano com uma porrada de bolsonarista, né? Um abraço aí para vocês.
Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.